É isso aí, torcida do Mengão. Vocês acompanharam aí as últimas informações com o Globo Esporte. Agora, pessoal, vamos aqui com ESPN. Com ESPN e Sport Center, trazendo as últimas informações do Mengão. Mengão que perdeu ontem para o Cruzeiro por 2-1, gol do Gabigol. Não foi de pênalti, foi no rebote, mas garantiu a vitória do Cruzeiro em cima do Flamengo, né? Gabigol não comemorou o gol, mesmo assim Mengão sai derrotado e perdeu a liderança para o Palmeiras. Se não é inscrito no canal, torcedor flamenguista, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Agora bora pro conteúdo. O Caio Jorge. A celebração foi muito forte, foi muito grande no Mineirão. Dentro, depois, os torcedores, depois na esplanada do Mineirão, comemorando e tal. É pra ter esse tipo de comemoração, Marro, claro. Torcedor? Eu acho que tem muito mais, parece até de um alívio, de uma esperança de uma temporada, né? E não que o torcedor tá comemorando ganhar do Flamengo como se fosse um título. Não é sobre isso, né? Não. Acho que é sobre um alívio de uma temporada, né? Sim. Dá uma esperança. Tem mais coisa envolvida, né? É a possibilidade da rota ter sido errada e de ter feito a correção a tempo. É o adversário. Gente, o que o Cícero está trazendo, né, assim, é o Central Córdoba, é o Fluminense na temporada passada e agora é o Cruzeiro. Pois é. Quantos outros vão ganhar do Flamengo? Os outros já tentaram e não conseguiram. Só 2, agora ontem 3 conseguiram. Mas o que você está falando, Mariana, é verdade. Não é só a injeção do dinheiro. É a preocupação com o que poderia acontecer e que aos poucos está sendo... Não é para cá, é para cá. O sentido de coletividade, moral para o técnico. Isso foi um ponto muito positivo. Porque, gente, entre um ídolo do passado, um cara que não sei o quê, e um técnico que acabou de chegar... frito técnico. Claro. Isso no futebol brasileiro acontece. É o prato do normal, dia. né? Não é normal, mas é o que foi tentado fazer, né? Porque a situação do Dudu e do Leonardo Jardim é ou a sua contratação ou o seu treinador. Aí você pega um jogador que é grande, é badalado, que tem um salário alto. Que o Pedrinho acreditou, porque ele trouxe, né? E tem um contrato mais longo. E o trabalho que não funcionava, em qualquer outra situação era E não, né? Agora esse trabalho começa a dar resultado e foi um Gabigol que ficou ali quietinho. Agora, ele vai continuar... Ele disputa a posição com o Matheus Pereira nesse time? Pode ser o Matheus Pereira e pode ser o Caio Jorge. Hoje, não dá para disputar com o Caio Jorge. Não dá. Contra o Vila Nova no meio de semana, ele jogou de Matheus Pereira. Com características diferentes, porque os dois são diferentes. O Matheus é mais armador mesmo. O Gabigol é o Gabigol com Pedro. E eu tô perguntando isso porque ele também joga com atacantes pelos lados. Mas isso não vai ser o Gabigol, né? Talvez o Gabi ser mais aquele Gabi que às vezes fazia a do Arrascaeta, né? E não necessariamente tendo que fazer o 9 do Pedro, né? Pensando no encaixe da perspectiva do Gabigol, e não necessariamente que seja melhor para o Cruzeiro, pro Gabigol acho mais interessante essa combinação com o Caio Jorge, sendo o substituto do Matheus Pereira. O Marra lembrou com outra característica, mas acho que o Gabigol ele funciona melhor com outro atacante, não com ele sendo o 9 ou isolado. Mas hoje, olhando pelo funcionamento do Cruzeiro, eu acho que ainda a melhor formação é com o Wanderson, com o Christian, Matheus Pereira e o Caio Jorge na referência. Isso vai ser a constante da temporada? Eu não sei, a gente tá falando de um time que encaixou, mas agora, de pouca amostragem. Uma temporada longa pela frente, então pode ser que o Gabigol venha ocupar esse espaço, seja titular, de repente até encaixe os 3, Gabigol, Matheus Pereira e Caio Jorge, mas hoje eu vejo o time que iniciou contra o Flamengo como a formação ideal do Cruzeiro. E o interessante é que o Cruzeiro joga bem nos últimos jogos sem o melhor jogador dos últimos 6 meses, o Matheus Henrique. É verdade, bem observado. Que no momento ruim do time era quem se salvava, né? Das contratações foi o único que foi estável. Ou como alguém que chegava também na área, né? Ele sempre foi muito bom jogador, né? No Cruzeiro ele estava jogando. Pisando dentro da área também, né? Parecia que tinha 15 dele dentro do campo. E o que isso diz sobre a derrota do Flamengo também, Dom?
motivo para preocupação excessiva, para questionar o trabalho é muito bem feito. Outros times vão perder pro Cruzeiro lá, né? Vão. E assim, você deu azar de pegar o Cruzeiro no momento de encaixe. Talvez se esse jogo é 2 semanas antes, Verdade. o cenário poderia ser diferente. Mas liga o alerta em relação ao defensivo, né? A questão defensiva, o quanto que foi vulnerável. Não, e aí não só falhas individuais, pode falar do pênalti do Léo Pereira, o pênalti, né? Dois gols, né, com o Léo Pereira nesse sentido, né? De dar muito o campo para a finalização, né, do Caio Jorge. Mas é um jogo até que preocupa pela quantidade de finalizações. 17. O Flamengo, até falei mais cedo, normalmente o Rossi não é um cara que trabalha muito pela solidez defensiva. Não lembro do Rossi ter trabalhado tanto. Foi uma das melhores partidas dele com a camisa do Flamengo. Fala. Exato, então acho que liga um alerta nesse sentido, mas acho que seria muito exagero fazer um alarde por conta... Até porque a gente está falando de um segundo tempo mais complicado. O primeiro tempo foi um jogo também ainda bem equilibrado. E acho que tem muito do elogio ao outro lado, né? Sim. Sim, é claro que fica... liga o alerta. O Flamengo não está acostumado a perder. O torcedor do Flamengo não pode tirar isso dele mesmo. Então tem que ficar indignado com qualquer derrota. Mas perdeu para um time que soube jogar contra ele. Por exemplo, qual foi... Você lembra de uma outra partida daquele nível do Wesley? O Wesley não conseguia nem atacar nem defender. Sim. Brasil e Argentina. Mas aí não era o Flamengo, né? Coitado. Mas assim, ele precisa dessa recuperação imediata, porque essa semana não é fácil pro Flamengo com esse jogo de Libertadores, onde ele não pode perder, né, Donk? Ainda que conseguiu lá contra a LDU empate, não foi? Sem ter uma atuação brilhante também. Respira, né? Mas essa partida na Argentina não tem negociação, né? Não, aí é o resultado acima de tudo, mas ainda assim, pensando no desempenho, não acho que é uma questão tão preocupante. Acho que tem a questão defensiva do que fez esse jogo. O banco, acho que também acabou não mudando tanto o jogo do Flamengo nessa partida. Acho que demorou para mexer e não resolveu quando mexeu, né, Dom? Exato, e diferentemente do Cruzeiro, né? Os caras que entraram participaram ativamente da jogada. Então, acho que são aspectos pontuais para a gente colocar. Não é uma questão crônica da temporada do Flamengo, mas, de fato, na Libertadores, acho que aí há uma pressão maior. Acima de uma atuação, cobrar atuação, é cobrar o resultado. E eu acho que, assim, nessa conversa de o torcedor não pode se acostumar a perder, e o do Flamengo é o que menos sabe lidar com isso, e tá certo, né? Mas também eu acho que, assim, se a gente for conversar aqui sobre a gente passar pano, pro Felipe Luiz o pano é maior, né? Qualquer derrota do Felipe Luiz, pelo menos para abalar a minha confiança no treinador, eu vou demorar um tempinho a mais, né, Marra? Concordo com você. Mais do que perder até na semana pro Central Córdoba, se acontecer. Assim, eu acho que o Felipe sabe o tamanho do clube que ele está trabalhando, né? E ele sabe o que isso representa. Vai ter sempre um tipo de incomodação quando o time render menos e se ele perder, mais ainda, né? Mas eu concordo, assim, acho que não dá para... Não. De Deus. Segura a pedra, espera um pouco. É que tem um personagem, Jorge Jesus, que nesse momento está desempregado, né? Isso aí pro rubro-negro, qualquer coisa é motivo para falar do Jesus. Não, meu Deus do céu. Lá vem. Voltou. Não, né? Qualquer... Eu não lembro qual foi o jogo que o Flamengo venceu, acho que por 1-0 ou 2-0, a torcida estava reclamando. E agora com esse personagem, qualquer coisa é motivo, né? Qualquer coisa. Mas assim, tudo bem que eu fiquei mais off esses dias. Mas eu não vi necessariamente nenhum tipo de, aproveita que o Jesus foi demitido do... Eu, pelo menos, não vi ainda nenhum movimento... Não teve. Não teve, né? Não teve. Da torcida, assim... Não teve. Claro que é um recorte de rede social, eu não tenho como mensurar isso, mas não foi um barulhão, vai sempre né? pensar, mas... Não teve, até mim não porque tem era a sequência de vitórias. Né? Não teve por conta disso. Emenda o que é absolutamente normal para qualquer clube. Ficar 3, 4 jogos sem vencer. Não sei, acho que menos até, né? No Flamengo, qualquer coisa acaba sendo Eu nem cogitaria isso. Assim, eu confio completamente no trabalho do Felipe Luiz. É isso aí, torcida do Mengão. E bora aqui, pessoal, para mais uma notícia. João Félix no Flamengo. O que sabemos sobre o negócio envolvendo a estrela portuguesa? O Flamengo quer João Félix, atacante que pertence ao Chelsea e está cedido por empréstimo ao Milan até o final da atual temporada europeia para a disputa do Mundial de Clubes da FIFA. A informação foi publicada pelo repórter Vene Casagrande em seu canal no YouTube e confirmada pela ESPN nesta segunda-feira. A reportagem pode saber que as conversas entre
entre o time carioca e o staff de João Félix começaram há cerca de um mês. No entanto, no momento a negociação é vista como emperrada pelo clube carioca, que precisa superar a concorrência de demais clubes europeus para contar com o atacante. A tendência é que ele não siga no Milan. Para a temporada 2025, o único investimento do Flamengo para o ataque foi a contratação do centroavante Juninho, que estava no Karabakh por 5 milhões de euros, cerca de 31 milhões. O reforço, no entanto, ainda não rendeu o esperado e tem tido dificuldade para firmar-se. Além dele, peças de renome como Everton Cebolinha e Luiz Araújo não vivem grande fase e ainda lutam para emplacar. Já Michael, que tem recebido oportunidades do técnico Felipe Luiz, é constantemente questionado pela torcida por conta da irregularidade em campo. Por fim, o ídolo Bruno Henrique também não vive o auge de sua carreira e tem sido opção entre os reservas na equipe. Em meio a este cenário, o Flamengo observa o mercado em busca de novas opções para o elenco pertencente ao Chelsea. Com contrato até 2031, João Félix foi cedido por empréstimo ao Milan em fevereiro deste ano. Na atual temporada, entre os dois times, o atacante português soma 9 gols em 40 partidas e tem sido opção no banco de reserva do técnico Sérgio Conceição na equipe italiana. É isso aí, torcida do Mengão. Agradeço a vocês pela companhia e até o próximo conteúdo.